Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h em ponto. Repita. 7h. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020. É dia do Papa, dia do Pescador e dia de São Pedro e São Paulo. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Ministério da Saúde anunciou no sábado uma parceria para desenvolvimento e produção da vacina de Oxford para a Covid-19 no Brasil. Ao menos 30 milhões de doses serão distribuídas entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, caso se comprove a eficácia da imunização. O acordo prevê até 100 mil doses. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos suspende renovação de alvarás de transporte. Campanha de vacinação contra a influenza é prorrogada. Segundo a avaliação de densidade larvária, tem início na quarta-feira em São José dos Campos. São Sebastião, no litoral norte, volta a fechar acesso às praias. Impostômetro alcança a marca de R$1 trilhão em tributos. Governo desiste de projeto que destina recursos do DPVAT para a saúde. Temporada 2020-2021 do NBB é prevista para começar em 14 de novembro. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre a prisão de um jornalista sob a acusação de crime político. Falar também sobre a água do São Francisco chegando ao Cariri, no Ceará. Sobre a vigarice que já levou 60 milhões do dinheiro de quem precisa, dos R$600 do Corona Voucher. E um brilho de um timaço de médicos brasileiros que está salvando vidas usando remédios conhecidos há décadas e usados há décadas sem problemas, como a hidroxicloroquina e a ivermectina. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h03. Repita. 7h03. O Ministério da Saúde anunciou no sábado uma parceria para a pesquisa e produção nacional da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, e a farmacêutica AstraZeneca. O acordo prevê a transferência de tecnologia e a compra de lotes da vacina. Se for comprovada a eficácia da imunização, ao menos 30 milhões de doses serão entregues em 2 lotes. 15 milhões em dezembro de 2020 e 15 milhões em janeiro de 2021, com prioridade para o grupo de risco e para profissionais de saúde. Após as primeiras 2 entregas, segundo o Ministério, ainda poderão ser produzidas mais de 70 milhões de doses para distribuição a partir do Sistema Único de Saúde, o SUS. No Brasil, a tecnologia será desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, que será preparada para fabricar a imunização distribuída no país com a tecnologia estrangeira. Em um comunicado, a pasta formalizou que o governo federal aceitou uma proposta feita pela Embaixada Britânica e a farmacêutica para cooperação no desenvolvimento tecnológico e acesso do Brasil à vacina. O governo federal prorrogou até o dia 24 de julho a campanha nacional de vacinação contra a gripe e a influenza. Em São José dos Campos, as doses continuam disponíveis em todas as 40 unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Esta é a segunda prorrogação anunciada pelo Ministério da Saúde, uma vez que alguns grupos prioritários ainda não atingiram a cobertura mínima de 90%. É o caso das gestantes, cobertura de 48%. Mulheres que acabaram
acabaram de dar à luz, 59,7%. Crianças, 56,1% e adultos de 55 a 59 anos com cobertura de 42,9%. Também podem se vacinar os idosos, profissionais de saúde, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, pessoas com deficiência, funcionários do sistema prisional e professores. Desde o início da campanha, em 23 de março, foram vacinadas 165 mil pessoas em São José dos Campos, considerando todos os grupos prioritários. A cobertura é de 95,88%. A Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos suspendeu temporariamente a renovação de alvarás de transporte emitidos pela Divisão de Operações de Mobilidade. A medida foi tomada devido ao momento de enfrentamento à pandemia. Ao término da suspensão temporária, será concedido o prazo de 90 dias para a regularização das renovações que não foram efetuadas durante a vigência da suspensão e que já tiveram seu prazo concluído, conforme novo calendário estipulado pela Secretaria de Mobilidade. Desta forma, fica suspensa a renovação de alvarás do transporte alternativo, transporte escolar, o transporte fretado, táxi e motofrete. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento tem trânsito tranquilo, sem lentidão, mas ainda tem um pouco de neblina aqui, principalmente no trecho entre São José dos Campos e Jacareí. Rodovia Ailton Senna segue também com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos, tempo nublado, mas boa visibilidade. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, mesma situação, trânsito é bom, tempo nublado, mas não atrapalha a visibilidade do motorista. Já o Rodoanel Mário Covas tem tráfego lento no Rodoanel Trecho Sul, pista interna no sentido Regis Bittencourt. A pista externa, sentido Litoral Sul, tem boa visibilidade e trânsito fluindo normalmente. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto também segue com trânsito tranquilo nesta manhã. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito bom, mas tem tempo nublado e tem alguns trechos ainda com neblina. Pistas molhadas, principalmente na altura do quilômetro 88. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito tranquilo, mas a situação é semelhante. Tem tempo nublado, tem alguns pontos ainda com neblina, inclusive na chegada a Campos do Jordão. Tem trechos também com pistas molhadas, e aí, é claro, o motorista tem que tomar bastante cuidado. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, tem tempo nublado, principalmente no trecho de Planalto, trecho de Serra, trânsito livre também, mas tem garoa, tem neblina, pistas molhadas, aí o motorista tem que redobrar a atenção. Trecho de Serra tem também pare e siga a partir do quilômetro 64 por causa das obras de duplicação das pistas. 7h08. Repita. 7:08. Um dia após ser anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, com destaque para seu currículo acadêmico, o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, teve sua formação posta em xeque pelo reitor da Universidade Nacional de Rosário, Franco Bartolatti. No Twitter, o reitor publicou o post do presidente e afirmou que Decotelli não obteve a titulação de doutor mencionada no comunicado. O reitor Franco Bartolatti explicou que Decotelli estudou na instituição, completou a carga horária, mas não finalizou o curso para obter a titulação. De acordo com o reitor da Universidade Nacional de Rosário, o certificado mostra apenas a conclusão do curso, mas não a obtenção do título de doutor, para o qual é necessário defender a tese. Ele cursou o doutorado, mas não finalizou. Falta a aprovação da tese, que é requisito indispensável para a conclusão, disse Bartolatti. Os casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos subiram de 2.750 para 2.763, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde. O informe também traz o registro de 87 óbitos confirmados, 1.578 pacientes recuperados, 51 internados e 1.034 recuperando-se em casa. No momento, há 1.603 pessoas aguardando confirmação laboratorial. Em São José dos Campos, os bairros com maior incidência de casos positivos são Bosque dos Eucaliptos, com 117 casos, o Jardim Satélite, com 105 e Jardim Aquários, com 104. A Prefeitura de Jacareí informou na sexta-feira o 29º óbito confirmado por Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 45 anos que faleceu no dia 20 de junho em uma unidade pública de saúde. Ele tinha doença cardiovascular crônica e diabetes. Jacareí chegou a 541 casos
casos confirmados da doença. São 298 homens e 243 mulheres. Agora 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h13. Repita. 7h13. Pilotos e tripulantes da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e da Boeing estão programados para iniciar uma campanha de teste de certificação com duração de 3 dias para o 737 MAX, começando hoje. A Administração Federal de Aviação confirmou os planos ontem. O teste é um momento crucial na pior crise corporativa da Boeing, já agravada pela pandemia de Covid-19 que reduziu as viagens aéreas e a demanda. A decisão de manter no chão as aeronaves 737 MAX em março de 2019, depois que acidentes mataram 346 pessoas na Etiópia e na Indonésia, provocou ações judiciais, investigações do Congresso e do Departamento de Justiça e cortou uma fonte importante de renda da Boeing. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a segunda-feira terá variação de nuvens no Vale do Paraíba e chance de chuva no litoral norte. As temperaturas estarão baixas. Em São José dos Campos e Jacareí, hoje, a máxima não deve passar dos 24 graus. Neste momento, temos 16 graus. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã. Entrevista. Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan, vereador de São José dos Campos pelo PSDB, José Dimas Pereira. Muito bom dia, José Dimas. Obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Giovana. Bom dia, ouvintes da PAN. Sempre é ótimo voltar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a cidade, mas queria começar falando sobre Covid-19, né? O prefeito, na semana passada, decretou, né, o fechamento dos comércios no sábado, no final de semana, sábado e domingo, para tentar conter aí essa onda. Muitas pessoas, né, como ele disse, estão nas ruas achando que nós não estamos vivendo uma pandemia. Queria que você comentasse sobre isso, como que você vê essa ação, o que você tem percebido, porque eu vejo que você anda bastante pela cidade, acompanha tudo que acontece na cidade de São José. Queria saber a sua opinião sobre isso. Eu fico muito contente porque aqui em São José dos Campos, pelo menos, o prefeito e sua equipe têm feito, o doutor Danilo Stanzani, um ótimo trabalho. Estamos no controle. Isso não impede o quê? Que as pessoas precisam estar no controle também. Como as pessoas, muitas delas, não estão percebendo que estamos realmente em um momento crítico, parece que avançou-se um pouquinho, um pouco mais de liberdade, falta de consciência, e fez bem o prefeito segurar um pouco, porque é muito sério tudo isso. Então, parabéns pelo feliz tomar essa decisão, voltar um pouquinho atrás, não permitindo o comércio no final de semana. Agora, vereador, o senhor tem acompanhado, né, as obras aí pela cidade, eu vejo o seu trabalho, e também os serviços, principalmente de manutenção nas estradas rurais. Aliás, essa área rural é uma bandeira sua. Queria que você falasse sobre isso, como é que você tem acompanhado essas obras que estão acontecendo na cidade, mas principalmente essas manutenções, né, nas estradas rurais. Nós temos feito um trabalho logo no 11º dia do nosso mandato. Nós fomos à Secretaria da Agricultura de São Paulo e percebemos que aqui em São José não tem uma secretaria que cuida das questões rurais, né? Principalmente das estradas rurais, escoamento dos produtos, trânsito das pessoas, onde passa ônibus e peru escolar, Kombi escolar, vans escolar, melhor dizendo, né? Então, nós pleiteamos esta melhoria. Eu pesquisei algumas cidades daqui da região, Minas Gerais, por exemplo, e eu sei que eles fazem um trabalho de cascalhamento, agora o RCC, que é o resíduo da construção civil, e depois a aquisição de uma máquina foi interessante, que é uma máquina que passa compactando esse material. Então, com a aquisição desse material, melhorou-se as condições das estradas rurais, mas ainda continua, são quase 500 mil quilômetros, e nós temos melhorado, mas essa é uma bandeira que não para, não. Muita gente vive na área rural de São José dos Campos e trabalha inclusive com a agricultura familiar, que é um dos seus projetos. Sim, segundo o INCRA, são quase
14 mil pessoas nessa zona rural, né? São 1.300 produtores, né? Uns mais, produzem mais, outros menos, né? E depende dessas estradas, né? Então, mais uma vez, nós pleiteando aí a Secretaria da Agricultura para dar conta. A agricultura familiar, sem dúvida, aliás, o agronegócio no Brasil é responsável por quase 40%, subiu de 10% para 25% do PIB, e agora, se colocar as máquinas, insumos e mineradoras que tem a ver com a produção rural, chega a quase 40%. Então, nós estamos passando um momento, Giovana, de mudança de mãos de poderes aqui. A industrialização no Brasil tem perdido força violentamente. Então a coisa está mudando para o rural e as pessoas estão voltando para o campo e percebendo que no campo também, e principalmente em São José dos Campos, que 70% da área é zona rural, é lugar também de gerar emprego e renda. Estamos recuperando essa vocação rural de São José dos Campos. E a gente percebe um movimento grande hoje das pessoas por essa comida saudável, né, sem agrotóxicos. Muita gente procura hoje, inclusive em São José, pontos onde as pessoas vendem a sua própria produção. Como que o senhor vê isso? Olha, isso aí é a saída, viu? Até aconselho quem está nos ouvindo aí, se puder acessar, Agricultura Familiar e CSA. Aqui temos 2 pontos. O que é essa agricultura familiar? Embora mais de 20 anos atrás foi feita essa ideia da agricultura familiar, que são famílias com os filhos e no máximo 2 funcionários, 2 ou 3 módulos de terra para produzir. E tem então escoamento para a merenda escolar. Só em São José dos Campos são quase 2 milhões que o produtor rural poderá vender. Mas, infelizmente, em São José dos Campos, apenas 5% da produção do produto hortifruti grangeiros são produzidos aqui. 70% vem de Mogi, 25% vem do sul de Minas. Então, a agricultura familiar é uma saída e esse CSA que depois eu posso falar melhor. Então, é agricultura familiar CSA. Se a pessoa... São duas coisas bastante diferentes, mas é um estilo, uma maneira, um sistema. A agricultura familiar já está aí consolidado, já tem aí projetos. Eu até entrei com a vereadora Dulce Rita e o Fernando Petit, à época, em 2017, entramos com uma lei que institui as políticas públicas, políticas municipais para a segurança alimentar e nutrição sustentável. Então, isso é interessante, com conferências, reuniões, um conselho que vai trabalhar com hortas urbanas, hortas verticais. Então, tem todo um movimento nessa linha de produtos rurais, mas também na zona urbana. Então, agricultura familiar é uma coisa. Você perguntou do CSA. CSA. O CSA é uma sigla inglesa que significa comunidades apoiando, né, ou sustentando a agricultura. Surgiu na década de 70 no Japão, nos Estados Unidos na década de 80 avançou muito, nos Estados Unidos tem quase 400 grupos disso aqui, são famílias, 30, 40, 50 famílias se reúnem e tem um agricultor, ele tem a área e a família então se reúne, ela faz um orçamento para sustentar a produção, porque muitas vezes o produtor ele fica à mercê do tempo, do sol, e ele produzir, ele tem que vender também, e tem que escoar o produto, se não vender ele perde. Então essa é uma engenharia que eu percebi, aqui em São José tem 2 casos, eu conheço um lá no assentamento, e fantástico, uma ideia maravilhosa, são famílias, já tem 2 anos, eu vejo que funciona muito bem. Eles fazem uma planilha de custo, mão de obra, sementes, insumos, água, energia, garante ao produtor a produção e o produtor garante a eles a entrega semanalmente de uma cesta básica de produtos com qualidade e produtos sustentáveis e que é mais interessante, sem agrotóxico, né? Agora, quem quiser mais informações, vereador, pode, por exemplo, te procurar? Você tem algum canal para ajudar essas pessoas? Pode procurar. Se você procurar nas internet, CSA você encontra, agricultura familiar também. Mas nós temos lá no gabinete essa possibilidade de dar orientações, sim. Então tá jóia. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre São Francisco Xavier, também sobre iluminação LED na área rural. Queria falar sobre isso. A hora? Agora 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,15 com alta de 2,38%. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street despencaram na última sexta-feira com o aumento dos casos de coronavírus, levando os grandes estados americanos a impor novas restrições que podem ameaçar a recuperação econômica após a paralisação generalizada dos negócios. Dow Jones Industrial recuou 2,8%, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite teve queda de 2,6%. No Brasil, o dólar comercial emendou a terceira alta consecutiva e fechou a sexta-feira com valorização de 2,58%, cotado a R$ 5,46. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 2,24%. 7h25. Repita. 7h25. E nós estamos recebendo o vereador de São José dos Campos pelo PSDB, José Dimas Pereira. José Dimas, sobre São Francisco Xavier, né, que é uma área bastante lugares onde as pessoas ainda plantam, tem agricultura familiar. Eu sei que você acompanha muitas das coisas que acontecem lá e eu sei que ganhou também em São Francisco, chama TEVAP, é o tanque de evapotranspiração. Queria saber o que é isso, o que significa. Resumindo, é uma fossa ecológica. Uma fossa ecológica, todo o sistema, né, onde todos os dejetos que o ser humano usa numa casa normalmente, ele vai para um local e ali há um processo, né, e ali mesmo fica até para ajudar. Então é uma fossa ecológica, todo mundo pode encontrar isso. E a grande vantagem, graças ao Manara, nosso secretário de sustentabilidade, e nós conseguimos 200 fossas com um incentivo do governo federal. E quem pode adquirir? Pessoas que tenham casa, que moram, que precisam. Há uma avaliação também nesse sentido. E pessoas que moram na bacia do Rio do Peixe. Então, São Francisco Xavier e um pouco da área da região norte de São José dos Campos tem essa condição de adquirir. Basta ir lá no ponto rural, fazer a sua inscrição e depois, se for estiver dentro das orientações, das regras, vai ganhar essa fossa que, ao meu ver, é uma vantagem muito grande. Então, evita de enviar os dejetos e para o fluxo normal aí dos rios, contaminando a nossa bacia. Ou seja, procurando sempre soluções, né, sustentáveis para a região. Exatamente. Lá em São Francisco tem duas já. Tem uma lá no parque, né, no Parque São Francisco, né, e uma outra lá. Quero agradecer ao Padre Afonso lá, que cedeu então algumas igrejas para começar a fazer essa experiência, até para a população ver. Infelizmente, aonde a Sabesp não foi, né, muito precisa disso. Aliás, foi aprovada uma lei agora essa semana, né, que permite o investimento privado nessa área, que mais condições de saúde para as pessoas mais simples e pobres, que normalmente não tem essa condição de ter esse serviço, né, no caso nosso aqui da Sabesp. Mas então, interessados podem procurar o ponto rural. Aliás, falar em ponto rural, o Poupa Tempo Rural completa 2 anos em São José dos Campos. Como é que está esse projeto? Perfeito. Isso foi uma luta nossa. Eu quero agradecer mais uma vez o prefeito Felício Ramute e também ao secretário Mano, né, que viabilizou isso. Coincidiu assim fortemente. Nós fomos lá em São Paulo, fomos na sede do INCRA 2 vezes e a pessoa que trabalha no INCRA morava aqui em São José, o Sinésio, que faz um trabalho excelente. Então juntou, e o superintendente do INCRA queria colocar um escritório regional. Então foi o momento certo, e agora tem lá no Alto da Ponte, lá no centro comunitário, o escritório regional do INCRA e também o gestor lá, que é o Vinícius Correia, que atende. Então tem vários serviços que esse ponto rural... Que tipo de serviços a pessoa pode procurar lá? Olha, antigamente as pessoas que cuidavam de gado, queriam transportar o seu gado de São José para outro lugar, Campinas, por exemplo... outro lugar onde tinha matador, aliás, não tinha um matador, não tinha um frigorífico aqui, né? Agora já tem um frigorífico também lá na região sul, região norte. Então eles precisavam da GTA. O que é GTA? É a Guia de Transporte Animal. Olha só, ia em Monteiro, ia em São Bento, em Caçapava, pegar essa guia, sendo que podia pegar pela internet, né? Agora tem lá um ponto, essa guia. Questão de aração, antes disso, análise do solo, tá? A entrega também do calcário,
vacinações, todo o controle, a declaração, hoje precisa da declaração, e o CNPJ rural, que os produtores podem e deverão ter, porque daqui para frente vai trabalhar com isso. Então, todo esse serviço, além da orientação técnica para os produtores. Se você tem terra, se tem uma região aí, não queira dividir, não queira parcelar, talvez essa região você possa plantar. O que e quando, vem no ponto rural que você vai receber as informações. Agora, o pessoal tem recebido ajuda do governo federal também com relação a essa área, José Dimas? Essa área não tem recebido apoio ainda, a não ser essa que eu falei da fossa, né, ecológica. Existem outras, muito bem, não tem por quê? Porque não tem ainda em São José dos Campos um centro mais forte. Nós temos só um pontozinho tímido, mas a nossa ideia é pleitear a Secretaria da Agricultura. Veja bem, nós não temos nenhuma divisão, nenhuma diretoria, mas importantíssimo seria a Secretaria da Agricultura, porque o governo estadual só vai enviar verba para projeto onde tenha a Secretaria da Agricultura e tenha indicadores que isso está crescendo e melhorando na região. Queria falar sobre iluminação LED, está sendo instalada em São José dos Campos. Também está contemplando a área rural essa questão? Sim, agora vai começar, passou nas zonas, avenidas principais, agora começa a chegar na zona rural. Então, é outro nível, né, de iluminação. Eu só queria mencionar, Giovana, a ajuda do Fernando Massari. O Fernando Massari é um produtor também, que é de Jacareí, mas tem feito um excelente trabalho junto ao prefeito e aos prefeitos da região, ao Mano, ao secretário de Inovação, também ao Theo, que é da RM Vale, para fazer um trabalho melhor para avançar aqui nas questões rurais da nossa região. E a iluminação é uma questão que a zona rural sofre muito. Energia elétrica, a conectividade também, que é a internet, é outra dificuldade, e segurança. Então, se tiver iluminação, temos melhor segurança e também talvez a gente tenha condições de ter aí a internet para todos, um sonho que quem mora e vive na zona rural. Tá certo. José Dimas, queria falar um pouquinho também sobre alguns projetos, né, seus, por exemplo, como o novo velório na região norte e também a construção de uma escola rural para atender aí a região do Bom Sucesso, Bengalar e o Turvo. Rapidamente, essa questão... E também do seu projeto pessoal, que eu sei que você tem. Tá, legal. O novo velório, né, que a gente está pleiteando aqui, foi feita uma pesquisa, nós fizemos e realmente é notório, precisa dar uma condição melhor para quem vai viver os últimos instantes com o seu ente querido, né? Nós percebemos agora, nesse momento, tão importante você ter ali aquele acesso. Então, eu, a princípio, queria uma outra área, falando com o prefeito, outra área não dá, o deslocamento atrapalharia até o deslocamento, então, agora talvez seja ali mesmo, na região do cemitério. Então, o prefeito autorizou agora a fazer um estudo, né? Um estudo apenas, não quer dizer que vai construir amanhã ou depois, tirando ou demolindo aquele atual velório, possa fazer um velório mais moderno e mais decente. Mas já é um primeiro passo, estudo, né? Já é um estudo, né? Quanto às escolas rurais, isso aqui é um pleito já também há um tempo, né? Veja bem, em São Francisco Xavier, o Emanuel Fernandes, ele fechou 5 ou 6 escolas estaduais rurais. Mas antes construiu uma enorme, uma bonita, excelente escola municipal. O que a gente está pleiteando é fazer aqui também. São 3 escolas que temos aqui. Temos no Turvo, Bengalar e também na região do Bom Sucesso. Média de 50, 60 alunos cada série, né? São poucos alunos, sim. Mas hoje, veja bem, Giovana, não dá para atender mais São José dos Campos, uma cidade tecnológica, onde tem, na zona rural, uma sala onde tem um professor e 2 alunos. Um no primeiro, outro no segundo. 2 ou 3 ou 5 alunos, né? Então, nós vamos melhorar qualidade, acesso e para os alunos da zona rural. Construção de uma escola lá na região do Bom Sucesso. José Dimas, o Clemente está nos acompanhando e gostaria de fazer uma pergunta. Ele diz o seguinte: se como vereador o senhor concorda com as medidas que foram tomadas pelo prefeito para flexibilizar o comércio e depois teve que revogar nos finais de semana por causa de muita aglomeração nas ruas e comércios de um modo geral? Concordo, prefeito, é isso aí. A gente trabalha o quê? Você vai dando liberdade para as pessoas, se as pessoas sabem usar a responsabilidade, isso funciona, né? Agora, eu não acho que você, o que é bom para você é bom para todo mundo. Isso não, acho que o prefeito fez bem. Tem uma equipe consciente, uma equipe séria que está vendo isso aqui. Então, ele achou-se no primeiro momento, e nós estávamos juntos aqui,
que se dando esse espaço, abrindo um pouco, seria melhor. Havia um pedido da sociedade. A pesquisa que mostra que a população confia muito mais no prefeito aqui, nas suas medidas, do que no governo do estado e do governo federal. Então, essa decisão foi importantíssima. Agora, revendo, são ajustes e logo pode voltar à normalidade. A gente falou queria falar sobre o seu projeto pessoal, mas antes disso, né, a gente tem falado aqui da área rural, né, da agricultura familiar, aí agricultura rural, mas não quer dizer que você também deixe de pleitear aí assuntos, né, da cidade que podem ajudar, como o novo sistema de transporte público, né, que as vans poderão aceitar o cartão Vale Transporte, que foi uma das medidas que você correu atrás. Só falar, a pessoa está no rural trabalhando, mas aqui nós temos empresas que vendem, né, são mais de 50 que vendem produto no rural, manutenção de trator, moto, serradora, como é que chama? Roçadeira, né? Então nós temos um povo na cidade que depende muito, trabalha muito e oferece muito serviço para essa região. No transporte alternativo, é uma categoria que já tem há 25 anos na cidade, era clandestino, pirueiro, foi feita uma lei e agora eram 90, agora tem 70. Por que está diminuindo, então, com tanta dificuldade? Quero dar um abraço ao Vladimir, que é o presidente da cooperativa, porque simplesmente na última licitação eles ficaram fora do sistema. Eles só podiam receber em dinheiro o Vale Transporte, a carteirinha, eles não tiveram acesso. Foi uma injustiça muito grande que agora o Felício está recuperando isso, porque na nova licitação do novo modelo de transporte público coletivo, essa categoria vai participar e vai poder receber, então, o Vale Transporte. Veja bem, 80% que usam os alternativos, as vans, muitas delas têm até ar-condicionado, mulheres. Quer dizer, oferece mais segurança, mas até relacionamento com o próprio permissionado, é interessante, um apoio. O que nós fizemos em termos, aprovamos 2 leis, uma delas alterou um pouquinho o prazo de uso, de fabricação das vans, de 7 para 10 anos, foi uma ajuda para eles, a publicidade fora e indoor, né, que fala, e fora, mas o nosso projeto de lei que foi mais avançado é autorizar o transportador alternativo a ter também o próprio sistema de receber por cartão. Então, essa semana, não sei a outra, vocês receberão uma notícia que agora eles vão poder, já podiam, a lei foi aprovada o ano passado, mas agora a empresa tem esse novo validador, chamado PagVale, tem o seu cartão também. Eu tenho o meu aqui do transporte normal, mas vou ter também o transporte alternativo, que serve muito bem à cidade. Parabéns a eles. Um abraço. Estão nos ouvindo, viu? Muitos deles, estão nos ouvindo. Com certeza. José Dimos, construção da Via Jaguari. Olha, falta pouco, muito pouco mesmo, eu diria, né? Até para o Clemente que gosta disso aí. São 3 licenciamentos, né, não estou me engano. A primeira já conseguiu a licença prévia para começar o canteiro de obra. O Felício sabiamente já fez o processo para a empresa que vai construir. Então, a empresa que vai construir, o processo está resolvido, já sabe qual é, ok. Precisa agora da liberação dos órgãos ambientais, que já também a prefeitura mandou todos os documentos, 3 observações. Primeiro, eles pediram análise de ruído, qual o ruído, análise de quantidade de volume de caminhões que irão passar, e terceiro, se lá havia um sítio arqueológico, digamos assim. A prefeitura já respondeu e está aguardando. Então, acho que uns 15 dias ou mais, nós teremos a permissão para a construção do canteiro de obras, assim, uma obra de 5 quilômetros, vai ajudar muito, tem uma ponte de 200 metros, vai ser fantástico ali para a região norte. Projetos pessoais, queria saber quais são e se entre esses projetos você já pensa nas eleições de 2020. Olha, nós trabalhamos em equipe, nós nos reunimos, fizemos uma avaliação no final do ano passado, então nós achamos que o nosso trabalho com o setor rural, com o setor do terceiro setor, com as entidades sociais, foi um trabalho bom que vale a pena continuar ajudando as pessoas. Nós temos um propósito, então certamente nós vamos colocar o nosso nome à disposição do partido, ainda é um processo, né? Quanto a projetos pessoais, eu tenho aí, vários, mas tem 2 mais claros. Quero escrever o meu primeiro livro e fazer a minha última faculdade. Primeiro livro, já sabe sobre o quê? O primeiro livro esperar um pouquinho, esse ano que entra agora, eu vou completar 60 anos, né? Então esperar um pouquinho, vou começar a escrever o livro, o que eu falei aos noivos
e vivo hoje. Eu fui padre há 5 anos, eu fiz mais de 50 casamentos, muitos deles estão bem, muitos não estão, eu quero colocar isso no livro, né? Porque um dá certo, porque não dá certo. Eu sempre disse, são muitas coisas, mas 3 coisas essenciais: namoro no casamento, pequenos gestos, grandes casamentos, né? Dizem também de plantar uma árvore, já plantou? Eu não plantei. Estou plantando agora, lá na roça estou plantando agora. Mas a segunda é perdão e Deus no casamento. É um pouco o resumo das homilias que eu sempre fiz, as mesmas homilias, a mesma colocação no casamento. E a última faculdade que eu quero fazer, já fiz um pouco de filosofia, teologia, engenharia, vou deixar bem claro, eu estudei engenharia, mas eu não tenho diploma, mas estudei tudo engenharia, tá? Então, é para evitar comentários. E estudei também jornalismo, mas não tenho diploma, estudei 3 anos lá na Univap, jornalismo. Bom, eu quero fazer agora a faculdade, já até me inscrevi, sobre gestão em agronegócio. Para a gente encerrar, 2 perguntinhas aqui do Clemente. O senhor é a favor ou contra a prorrogação das eleições de outubro para novembro ou dezembro? O que o senhor achou dessa medida? Ainda bem que perguntou. Preciso, por favor, a prorrogar 2 anos, né? Falei totalmente contra. Olha, eu acho assim, quanto mais gasto tiver, agora é uma pena do ponto de vista para quem não está no processo. Né? Quem não está no processo vai ter pouco tempo de se apresentar, pouco tempo para divulgar, então fica ruim. Isso favorece quem está no poder, mas quem está no poder não é aqui que decide, é lá que decide. Então certamente o fim da história mais ou menos já sabe, né? Felizmente, quem não está, quem está pleiteando, quem não tem esse acesso como eu tenho, como os eleitos têm, fica mais difícil. O senhor falou que vai colocar o seu nome à disposição do partido. Sim. Mas o senhor vem para a reeleição ou poderá ser o candidato a vice do Felício? É a pergunta do Clemente. Não, essa pergunta sempre passa. Não, é que eu fui 4 anos líder do governo e todos os projetos do governo, né, para ter lei, eu que tenho que estar lá. Então sempre estou à frente, falando e tal, mas não tem nada a ver. Embora tenha trabalhado 10 anos lá na Secretaria de Governo, não tem a nossa, igual o Manuel fala, nós temos fila e a fila agora tem muito mais gente. Eu também não tenho essa pretensão, não. Eu acho que a minha cota de sacrifício de doação e de processo está ali na Câmara, ali, por enquanto. Não tem, não. É isso aí. Para acompanhar o seu trabalho, José Dimas, como que a pessoa pode fazer? Olha, nós temos aqui no Facebook, né, José Dimas Oficial, também no como é que fala isso Instagram? Aqui? Instagram, né? A gente deixa a especialista fazer isso pra gente. E também nós temos um site muito interessante, chama pracidade.com.br, né? www.pracidade. Lá tem todo o nosso trabalho, lá tem divulgação. Esse aqui é um site que fica apartado do nosso mandato, mas para dar informações. E ali tem muitas informações na área rural, de modo especial. E quem trabalha, convive com essa questão da agricultura, se quiser nos procurar para nos ajudar, será um maior prazer. Quero agradecer a presença do vereador de São José dos Campos pelo PSDB, José Dimas Pereira. Muito obrigada pela sua presença, por esses esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Giovana. Obrigado, Clemente, a todas as equipes aqui. Forte abraço aos seus ouvintes. Os ouvintes são seletos, poder crítico muito afinado. Um abraço a todos. A hora? 7h41. Repita. 7h41. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h44. Repita. 7h44, vamos para a boa notícia. E pesquisadores da USP São Carlos, no interior paulista, desenvolveram um sistema para desinfectar ambientes fechados e partículas suspensas no ar em locais onde circulam muitas pessoas. O novo sistema usa tecnologia UVC, método com base em luz ultravioleta para inativação rápida de micro-organismos e um gradiente de pressão para eliminar partículas patogênicas do ar em lugares de grande circulação de pessoas. Ele permite a decantação mais rápida de partículas que são eliminadas do chão antes de alcançarem a área de respiração das pessoas. Alguns experimentos mostram que durante uma única passagem por esta luz intensa, 99,99% dos micro-organismos são eliminados. A desinfecção sanitária é indicada para diversos lugares, salas de espera, escolas, clínicas, consultórios, dentre outros espaços onde há circulação constante de pessoas. Jornal da Manhã. Radares.
Radares móveis hoje estarão operando em São José dos Campos, na Avenida 9 de Julho, na Vila Diana, Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol, também na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos e Avenida São João, no Jardim Esplanada. E hoje, fumacê programado em São José dos Campos, na região sul, os bairros Campo dos Alemães e Altos do Bosque. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem tranquilas neste momento, sem lentidão. O motorista faz uma viagem bastante tranquila. A gente ainda tem alguns pontos com tempo nublado, mas a visibilidade é boa neste momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem. Ainda tem tempo nublado, principalmente ali no final do trecho de Planalto. O trecho de Serra ainda tem pistas molhadas, tem alguns trechos ali ainda com neblina. Então, claro, pelo Oswaldo Cruz, motorista tem que redobrar a atenção. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tempo vai melhorando. A gente já tem vários trechos aí na Floriano com sol nesse momento. O trânsito flui bem, não há problemas nesse sentido. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre. Trecho de Planalto ainda tem tempo nublado, alguns pontos ali o sol vai aparecendo. Trecho de Serra, trânsito livre também, mas por lá ainda temos pistas molhadas e alguns trechos ainda com neblina. O trecho de Serra da rodovia dos Tamoios tem também pare e siga ativo por conta das obras de duplicação. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h49. Repita. 7h49. Vamos agora à participação dos nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, da Jovem Pan São José dos Campos, através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791. A gente recebeu aqui a participação do Leonardo Silveira, ele é de São José dos Campos, do Bosque dos Eucaliptos, e na verdade não chega a ser uma reclamação, né, Giovana? É um pedido. É mais uma solicitação, um pedido. Ele gostaria de pedir para que a coleta do lixo reciclável passasse pelo menos 2 vezes por semana lá no bairro, no Bosque dos Eucaliptos. Ele diz que atualmente essa coleta é feita somente aos sábados e aí os moradores acabam ficando a semana inteira com o reciclável acumulado em casa. O Leonardo aqui observa que ele tem certeza que muita gente acaba não fazendo isso, mistura os lixos, orgânico e reciclável, e descarta tudo junto para não ficar acumulando. Eu também tenho certeza. O Leonardo está correto, até viu? Nos locais onde passa, né, onde passa mais vezes, essa coleta mais vezes durante a semana, tem gente que ainda faz isso. Mistura tudo, Mistura né? tudo. Gente, é importante, né, pro nosso... Eu não vou lembrar, mundo, não né? vou lembrar agora, que a minha memória é sempre muito falha, por isso que eu adoro um papel na mão, mas eu sei que tem uma quantidade absurda de material que poderia ser reaproveitado, material que não deveria estar descartado aí nos lixões, enfim, nos aterros, e que vão para lá. A gente com certeza teria uma condição muito melhor se criássemos esse hábito. Agora, o Leonardo tem razão, né? Realmente é complicado você passar a semana toda guardando esse material dentro de casa e aí somente no sábado haver a coleta. Então o Leonardo tá certo, sugestão bacana. Nós a gente vamos vai encaminhar, né, Giovana? certeza. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, alguma sugestão, fica à vontade. Anota o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Os procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná acionaram a Corregedoria do Ministério Público Federal após uma divergência com a Procuradoria-Geral da República sobre o compartilhamento do banco de dados da operação. O caso envolve uma visita nas últimas quarta e quinta-feira da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo, ao Grupo do Paraná. A subprocuradora é a coordenadora do grupo da operação no âmbito da Procuradoria-Geral da República. O
encontro provocou desentendimento a respeito da transferência de informações sigilosas. O pedido de providências à corregedoria, dizem os procuradores, foi feito como medida de cautela e para prevenir responsabilidades. Segundo o relato dos procuradores, a chefe da Lava Jato na PGR buscou acesso a procedimentos e bases de dados da Força Tarefa sem prestar informações sobre a existência de um processo formal no qual o pedido se baseava ou o objetivo pretendido. Outra demanda seria para que fosse liberado um sistema utilizado pelos colegas do Paraná que grava ligações telefônicas. Em nota, a Procuradoria-Geral da República informou que a visita não buscou compartilhamento informal de dados, mas obtenção de informações globais sobre o atual estágio das investigações e o acervo da Força Tarefa para solucionar eventuais passivos. Na sexta-feira, o grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República pediu demissão por discordâncias com a subprocuradora e com a gestão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O prefeito Felipe Augusto de São Sebastião anunciou que o acesso às praias do município do Litoral Norte paulista volta a ser proibido. Ele afirmou que houve um abuso por parte de moradores e turistas e com a alta dos casos da Covid-19 será necessário voltar atrás na liberação para reduzir o aumento do contágio. A proibição já valeu no fim de semana. Além da proibição do acesso às praias, a prefeitura também restringiu o horário de funcionamento de bares, adegas, bancas de jornal e lojas de conveniência, que terão que fechar até às 6 da tarde. O anúncio também limita o funcionamento de pousadas e hotéis, que ficarão fechados a partir de hoje, até que os índices voltem a baixar. 7h54. Repita. 7h54 e vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Carlos Sena, bom dia. Eu ainda lembro, na minha infância, ouvir Ademil de Fonseca cantar "No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém, só mesmo Deus ajuda." Pois é, a água chegou agora. O São Francisco chegou ao Ceará, né? O presidente Lula havia anunciado para inaugurar em 2014, a presidente Dilma foi lá dizendo que logo, logo seria inaugurado, né? Mas agora foi. Né? Uma das prioridades do atual governo é tocar as obras que ficaram inacabadas, né? Entregar essas obras. Porque é uma mania, como se a obra é do outro governo, o governo que vem não mexe mais nela. Né? É uma obra necessária, né? A água é vida, né? E chegou, enfim, a água ao Cariri. E o outro assunto de hoje, eu queria comentar uma decisão do ministro Celso de Mello, decano do Supremo, que recebeu, é o relator de um pedido, um mandado de segurança com pedido de liminar assinado por alguns deputados federais contra a nomeação da deputada Joyce Hasselmann para a Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados. O ministro Celso de Mello disse que não pode dar liminar porque o livre provimento de cargos e funções é atribuição discricionária do presidente da Câmara dos Deputados, o que torna inviável a intervenção do Poder Judiciário. Opa! Aí vale. Quando diz respeito ao presidente da República, esse princípio de Celso de Mello cai, né? Porque ele não pode sequer nomear um delegado para a Polícia Federal. E quando há nomeações de presidente de Fundação Palmares ou de outras coisas, até juiz de primeira instância cancela, né? Tratamento diferente, né? O chefe do poder legislativo é tratado de modo diferente em relação ao chefe do Poder Executivo. Outra questão a ser considerada pelo Supremo foi essa prisão, claramente uma prisão política, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, diante de um pedido do Ministério Público que acusa o jornalista Oswaldo Eustáquio de defender ruptura institucional de maneira oblíqua. Né? Olha,
Eu cobri governo militar o tempo todo, nunca tinha visto isso, né? Eu até acho que defender ruptura de maneira oblíqua, isso seria um processo no Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, provavelmente, né? Fica muito, muito estranho. E eu queria registrar aqui também, né, a vergonha para nós brasileiros que vigaristas já sacaram os R$600 de Corona Voucher de mais de 100 mil brasileiros necessitados. Dá 60 milhões de roubo do dinheiro público, né? Brasileiros como nós fizeram isso, né? Entraram lá, encontraram uma brecha para entrar nos registros digitais da Caixa Econômica e fizeram isso. E, por fim, eu queria recomendar a quem não viu que entre no meu canal de YouTube para ver o encontro que foi feito com grandes médicos brasileiros, o Dr. Ceballos, o Dr. Wong, a doutora Nise Yamaguchi, né, médicos que deram o depoimento do milagre de Belém, o prefeito Cássio de Porto Feliz, o que ele está fazendo lá, salvando milhares de vidas com o tratamento preventivo, né, o tratamento nos primeiros dias e até o tratamento curativo em segunda e terceira fase da Covid-19. Né. Milhares de mortes teriam sido salvas se tivesse sido usado esse protocolo que está sendo empregado por eles, né, que são cientistas de paciente, do dia a dia, não são de laboratório, nem de revista científica, nem da OMS. São cientistas brasileiros que vão servir de modelo para o mundo. O que eles estão fazendo com o uso de remédios conhecidos há décadas, usados há décadas e sem problemas, como a hidroxicloroquina, a ivermectina, né, a azitromicina, no tratamento de pessoas que teriam chance se esses remédios tivessem sido usados, né, e que não foram usados, muitas vezes sabotados, porque estão à disposição, mas não são ministrados por razões políticas, o que torna isso um crime hediondo. Espero que haja, né, depois dessa manifestação desses médicos, né, como há centenas ou talvez milhares de médicos nesse país que estão empregando esses protocolos, né, esse receituário para prevenir, para curar nos primeiros dias e para tratar nas fases em que a doença consegue avançar para os pulmões. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 29 de junho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.